Paz contigo. Nós vamos dar continuidade à série Alma Solitária. E agora nós vamos falar sobre a sensação de não pertencer. Lembrando que você está no programa Jardim de Deus, a clínica para a sua alma. Efésios 1, 5 e 6 nos afirma que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Às vezes nós estamos em todos os lugares, mas nós sentimos excluídos, como se não pertencêssemos a lugar nenhum. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesse programa. Dr. Francis, o que está por trás dessa sensação de não pertencimento? Certo, é uma sensação, né? E essa sensação traz consigo uma dor. Então, vamos focar na questão da alma, realmente. Clínica da alma, onde tem uma parcela de feridas na alma ligadas a esse não pertencimento. Diferente do que a gente já vem tratando no primeiro episódio, agora você começa a conectar-se com pessoas nessa espécie de senso de não pertencimento. Você tem conexão com pessoas, diferente da sensação de solidão. Então você tem essa conexão, porém essa conexão ela se fez de maneira equivocada, com papéis equivocados. O posicionamento do eu perante o outro, ele ocorre, mas de forma diferente do que deveria ocorrer. E o que acontece então? Você se posiciona com o outro a partir de uma relação em que você ocupa um lugar que não é seu. Quando você, por exemplo, tem o desenvolvimento psicológico natural que vai compor a estrutura da sua alma, sua estrutura psicológica, de um primeiro tempo, a relação entre a mãe e a criança, ela é propícia ao desenvolvimento, à segurança, e cria-se então uma proteção, né, para a sobrevivência dessa criança. Chamamos isso de pulsão de autopreservação ou pulsão de vida. Forma uma simbiose, uma ligação, um vínculo fortíssimo entre a mãe e a criança. Esse vínculo ele vai ser interrompido pela função paterna que vai chegar depois, por volta de 3 anos e meio de idade, por parte da criança. Em algumas situações, por exemplo, esse vínculo que deveria ser diminuído pela função paterna para que o eu ganhasse autonomia, esse vínculo permanece forte. A função paterna não é suficientemente boa para fazer essa ruptura. E essa pessoa, ela permanece com um vínculo, com uma maternagem que o infantiliza pelo resto da vida. Como o desenvolvimento orgânico vai dar prosseguimento, ela vai crescer, ela vai ter desenvolvimento também cognitivo, tudo normal, esse lado emocional que fica deficitário, fica infantilizado, vai começar a entrar em crise. É como se o inconsciente da pessoa passasse a estartar para ela o tempo todo que ela precisa sair dessa posição de infantilização, de dependência do outro, que ela ainda permanece. Se, na época da infância, isso era apropriado, porque dava uma segurança, dava uma proteção, para a vida adulta já é inadequado. Então é como se ela convivesse com uma mensagem subliminar, dizendo o tempo todo, aí não é o seu lugar, vai para o seu lugar. Aí não é o seu lugar, vai para o seu lugar. Essa mensagem cria o campo propício para algumas doenças, alguns transtornos, como por exemplo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um ambiente interno bem propício para o desenvolvimento do TDAH, por exemplo. Mas, em alguns casos, não chega a ser patológico, porque não tem toda a parte, as outras partes que necessitam para o desenvolvimento da psicopatologia,
mas vira um traço de personalidade. A pessoa começa a entrar numa errância. Uma errância de pensamento, que se somatizar se torna numa errância física. O que é errância? Ela está num lugar e ela tem essa mensagem subliminar. Ela não pensa isso, ela não pensa, mas a mensagem está lá na mente dela dizendo, aí não é seu lugar, vai para o seu lugar. A partir daí, ela não para em lugar nenhum, porque todo local que ela chega, ela é motivada a sair por causa daquela situação que ela está interiormente vivendo. E quando isso não atinge o campo físico pela somatização, que ela entra realmente numa troca de lugares, troca de emprego, não tá bom, troca de novo, não tá bom, troca de novo, troca de igreja, troca de tudo, troca até de casamento em alguns casos. E nunca tá bom, porque na verdade é a mensagem que impulsiona ela a fazer isso. E no campo do psíquico, essa errância também acontece. Ela coloca a atenção em um determinado ponto. Por exemplo, uma leitura de uma página de um livro. E ela vai lendo. Quando a mensagem bate, aí não é seu lugar, vai para o seu lugar, automaticamente a atenção dela sai daquele ponto e flutua. Ela vai pensar em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa. Quando ela volta a atenção para cá de novo, ela já não sabe mais o que ela estava lendo, ela já se perdeu. Pode acontecer também com a explicação de uma aula, por exemplo. Então, todos esses fatores que levam a uma errância, seja comportamental ou seja apenas de pensamento, é uma resposta do corpo a uma mensagem do inconsciente que diz o tempo todo, você está no lugar errado. Você não está sendo quem você deveria ser. Você está ainda preso a uma época de infância que não é mais propícia para a sua vida adulta, para as suas conquistas, para o seu avanço, para a sua autonomia. E a partir daí começa uma sensação de não pertencimento a lugar algum. Óbvio que isso é inconsciente, a pessoa não sabe disso, ela não faz disso de caso pensado. Mas ela vai ter no seu consciente fatores que ela vai buscar para justificar essas ações. E ela vai dizer, eu faço isso por causa disso, eu faço isso por causa daquilo. Eu não me sinto pertencente aqui por causa disso, eu não me sinto pertencente ali por causa daquilo. E num primeiro momento vai parecer lógico, sabe? Ela vai reclamar de eu não me encaixo aqui porque fulano é assim, porque cicrano falou isso, porque a doutrina aqui é desse jeito. Só que ela vai perceber que ela não se encaixa, não é só ali, é em lugar nenhum. Todos os lugares começam bem e depois terminam como inadequados para ela. Ah, entendi. Isso, a pessoa, então, ela pode entender que ela não é aceita por causa dos outros. Ela vai sempre identificar uma razão, um motivo externo, para que ela, então, entenda que ela não é aceita. Ela vai ter dificuldade a compreender que é um processo interno. Exatamente. Vale ressaltar que situações onde a pessoa realmente passa por episódios de rejeição, de não adaptação, elas existem. Sim. Porém, se isso for recorrente, ou seja, não é só num lugar, é em todos os lugares. Sim. Não é só uma época da vida, é durante toda a vida. Sim. Isso aí, então, já é um sinal de que não é um problema externo. O problema é interno. E existe alguma pista, alguma atitude, algum caminho recomendado quando se percebe uma situação semelhante a essa? A percepção dessa situação, ela se faz muitas das vezes pela dor que isso causa. Porque, veja bem, não é fácil você ter que começar de novo todas as vezes. Não é fácil você ter que ver repetidamente o fim de uma expectativa, de uma nova construção. Quando a pessoa chega no local e pensa, agora aqui sim parece que tudo se encaixou, aqui sim parece que tudo vai dar certo, e precisa-se de alguns meses apenas para que ela comece a ver que não é aqui, não é meu lugar, não estou me adaptando. Essa desconstrução é dolorosa, ter que começar de novo é exaustivo. Se isso ocorre durante a vida, a pessoa entra num estado de desistência. Óbvio, então, que há uma dor
provocada por esse tipo de comportamento que o domina. E não só uma dor emocional, que só quem vive isso sabe, mas também um prejuízo. Imagina isso aí aplicado ao trabalho, em que a pessoa tem uma carreira a galgar, mas de repente ela se sente não pertencente. E aí ela abandona aquilo tudo para começar uma jornada nova, e isso vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. E quando você precisa, para uma carreira, você ter permanência, continuidade, enfrentar altos e baixos da sua profissão, momentos bons e momentos ruins, mas persistir, a persistência vai te levar ao sucesso, é a persistência, o não desistir que te faz chegar até lá. Para essas pessoas, isso é algo desconhecido. A persistência é algo desconhecido. Ela vai ter sempre a interrupção do seu plano, a interrupção da sua carreira, do seu progresso, por causa desse sentimento. Então, quando ela sente isso, seja pelo prejuízo que isso venha causar na sua vida profissional, seja pela inconstância na sua vida emocional, a inconstância nos seus vínculos, né? Porque embora o vínculo errado exista ali, ela está tendo que trocar de objetos o tempo todo. Somente quando isso ocorre é que ela vê a necessidade de sair dessa situação. Sim. Porque é como uma pessoa que entra numa rotatória e ela tem um GPS psicológico dizendo para ela, pegue a primeira saída, e ela não consegue. Ela ficou rodando ali a sensação de que a vida parou, sempre no mesmo ponto. Sempre o começo e a interrupção. Começo, interrupção. Sim. Começo, interrupção. Algumas pessoas chegam ao estado de a dor ser tão grande que ela pensa, não tem lugar no mundo para mim. Não tem lugar no mundo. Já tentei de tudo. Já fui em vários lugares, já troquei de igreja, já troquei de país, já troquei de trabalho, já troquei de casamento. E ela chega à impressão, então, de que ela não se encaixa no mundo. É nesse estado de dor é que a pessoa vai buscar saída. E a saída é transformar essa estrutura, que já tem essa característica, numa estrutura saudável. Ou seja, é de dentro para fora que se conserta. Ou seja, o esgotamento é que pode gerar um insight na pessoa de realmente pegar a primeira saída nessa rotatória. Exatamente. O esgotamento vai levá-la a isso, né? O esgotamento, a dor. Só que algumas estruturas psicológicas também são marcadas por orgulho, por exemplo, onde a admitir que precisa de ajuda, precisa de tratamento diante de um quadro onde aparentemente o problema não sou eu, o problema é o outro, isso se torna muito difícil. Então, assim, às vezes ela ouve esse GPS dizendo pegue a primeira saída, mas ela não sabe como fazer isso, não sabe para onde caminhar com isso, né? Ela às vezes nem ouve esse GPS. Ela não enxerga a primeira saída, porque a ideia de que a culpa é do outro, a culpa é do ambiente, a culpa é do lugar, está sempre martelando. É uma ideia mais confortável, né, para ela. Isso é exatamente, porque se o problema não está no outro, ele vai estar em mim. Isso gera culpa. E a forma de lidar com a culpa é a síndrome de Adão e Eva, né? A síndrome de Adão e Eva que eu digo é aquela assim, Adão, o que aconteceu? A mulher que tu me deste, ou seja, a culpa foi dela. Sempre do outro. Exatamente. Eva, o que aconteceu? Não, foi a serpente que me enganou. Essa ideia de que a culpa é do outro é um mecanismo de defesa para evitar a dor. Que muitas das vezes impede, inclusive, que essa pessoa procure, de fato, uma ajuda. Sim. Essa situação de culpar o outro, né? Essa característica, ela também pode estar revelando ali justamente uma identidade ainda não está definida, não está evoluída ou que está mal situada, não é? E essa identidade muitas vezes ou
preponderantemente é definida pela paternidade. Então, também a ausência ou a má paternidade pode influenciar muito nessa característica da pessoa também não conseguir se encontrar. Correto, concordo. Até porque, como eu disse no primeiro exemplo, a ideia de estar no lugar errado, simbiótico, né, vinculado a uma maternagem que resulta numa infantilização e que vai gerar essa cobrança, surgiu como? Justamente pela ausência da função paterna. Porque a função paterna, ela vai cortar esse vínculo da dependência e vai gerar autonomia. Sem a autonomia, você não é quem você nasceu para ser. Você é que os outros te fazem ser. E quando você não é quem você nasceu para ser, nenhum lugar é seu. Nenhum lugar te pertence. Então, diante disso, como é possível, então, evitar ou sair dessa circunstância de realmente viver achando culpas nas situações externas? Se você observar dentro desse contexto de Adão, ele começa a ter uma atitude de culpar o outro, fugir de responsabilidade, desviar a responsabilidade para outra pessoa. A culpa é isso, né? Eu sinto que eu deveria fazer algo, não fiz, então eu tento justificar isso atribuindo essa culpa a alguém. Ele começa a agir dessa forma a partir do momento que o pecado entra. O pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Do momento que existe essa separação entre Deus e o homem, Adão perde a partícula divina que existia nele, que lhe foi colocada no momento da criação, quando Deus sopra sobre ele do seu espírito e o torna alma vivente. É a partir dali que ele se torna imagem e semelhança de Deus. É o único ser imagem e semelhança de Deus de todos os seres criados. E ele se torna semelhança de Deus na capacidade de resolver situações, criar soluções para a sua existência. Tudo que ele viesse precisar dali para frente, ele teria a capacidade de criar. E as soluções para essas situações seriam de responsabilidade dele. Quando ele perde essa essência divina, ele perde essa capacidade de criar, ele perde essa autonomia. A ausência do pai, a ausência da paternidade, traz a ausência da autonomia e o início da dependência. Como que o outro tem que fazer por mim. A dependência é isso. E se o outro não fez, a culpa é do outro, não é minha. De forma que, para que a pessoa não fique num ciclo como esse por toda a vida, fugindo da responsabilidade, atribuindo ao outro responsabilidades que são suas, como, por exemplo, a responsabilidade por ser feliz. Tem gente que atribui ao outro a responsabilidade da sua felicidade. Tipo casamento, se eu me casar, o outro vai me fazer feliz. Se eu tiver filhos, meus filhos vão me fazer feliz. Se eu trocar de trabalho, o meu trabalho vai me fazer feliz. Quando que, na verdade, essa responsabilidade de se dar, criar aquilo que lhe falta, é sua, não do outro. Eu não posso esperar que o outro venha me suprir. Isso é infantilização. Acredito que o outro vai sempre suprir a minha falta. Até mesmo esse tipo de atitude vai me levar a acreditar que se eu não sou feliz, a culpa é do outro. É do trabalho, é da esposa, é dos filhos, é da igreja, é do pastor, é de Deus. Sendo assim, evitar esse caminho é recuperar a sua identidade, antes de tudo, e saber que essa identidade está vinculada a uma paternidade. É como se você tivesse, a partir disso, retomando a posição que Adão tinha no momento da criação. Óbvio que, por méritos próprios, o homem não teria como fazer essa reconciliação. Mas foi Cristo que fez. Quando ele morre sacrificialmente, ele leva o nosso estado de separado de Deus, que é o pecador, com ele, assume esse papel, porque ele foi capaz de vencer a morte, o pecado, o inferno.
E, em contrapartida, ele nos dá o lugar dele de filhos de Deus. Então, essa é a graça. Você não pode fazer nada para alcançar isso, é graça. Agora, ele diz que a graça, ela vem por intermédio da fé. Pela graça sois salvos por intermédio da fé. Ou seja, eu preciso acreditar nisso. E acreditar significa mudar o meu pensamento a respeito de quem eu sou a partir disso, desse ato da cruz, quem Deus diz que eu sou, filho ou filha de Deus, e o sentimento de já ser. Porque somente quando eu alinho essas duas coisas, o meu cérebro entende que eu me tornei e começa a criar um novo complexo ideoafetivo. O que é isso? Um novo padrão de comportamento. Esse novo padrão é que vai me dar condição de me reposicionar com autonomia, capacidade de resolução e tranquilidade para assumir todas as responsabilidades que cabem a mim sem precisar atribuí-las ao outro e, consequentemente, culpar o outro. Ou seja, é um reposicionamento. A gente está falando sobre Adão e Eva, né? Ou seja, no jardim. E a clínica é esse jardim de Deus, né? Onde as pessoas vão ali para recalcular a rota, para se encontrar com Deus, para deixar lá fardos, culpas, muitas coisas que elas carregam, e inclusive carregam geração após geração, né? Minha mãe era assim, então eu sou assim. A minha família não se relaciona, então eu sou assim. É porque é um padrão que elas conhecem, né? Um padrão familiar. Então, quando as pessoas chegam na clínica dessa forma, não pertencentes, não sabendo quem é, com essa dor na alma, o que elas encontram ali na clínica que pode ajudá-las a ressignificar e recalcular essa rota? Primeira coisa é o ambiente. A gente cria um ambiente propício para a cura. Que ambiente propício para a cura é esse? Você está afastado da sua rotina, pelo menos por 3 dias, você sai da sua rotina, você fica num modelo de imersão, ou seja, você não vai ter um celular te chamando para a sua rotina, não vai ter o seu trabalho te chamando para a sua rotina. Você tem um trabalho de informação, de psicoeducação, que começa do momento que você coloca os pés lá até o momento que você sai. Isso se dá através das inúmeras e sucessivas palestras e ministrações, que vão causar um novo complexo de ideias que traz identificação de onde você está, dessignificação de quem você não é e ressignificação de quem você de fato nasceu para ser, segundo qual ótica? Segundo a ótica do Evangelho. Note que não é segundo a ótica da religião A, B ou C. Religiosidade às vezes traz aprisionamento. Espiritualidade te liberta. A verdade te liberta. Então não é um engessamento, ele te molda a um padrão pré-determinado que você vai seguir esse padrão aqui. Ainda que muitos dizem, o padrão é Cristo. Mas não é uma imitação, é autenticidade. Porque quando você vai a Cristo, digamos que você queira ir a Cristo tê-lo como um padrão de novo eu. Você vai chegar para ele e falar, Senhor, agora eu quero te seguir, então eu vou te imitar. Eu vou deixar de ser o espelhamento de pai, mãe, história, eu vou ser o espelhamento de Jesus, vou imitar Jesus. Você não vai conseguir, por quê? Quando você começar a imitá-lo, você vai ouvi-lo dizendo, eu sou, eu posso, eu faço, eu consigo, eu tenho. Se você for imitá-lo, você vai também dizer, eu sou, eu posso, eu consigo. Foi o que Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, nesse novo padrão. Então, não é uma questão de religiosidade, é questão de reposicionamento, acreditando que agora você é filho de Deus e por isso você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Isso não te gera cópia, não te transforma numa cópia de ninguém. Isso te dá autonomia e responsabilidade, porque o próprio Evangelho ele te ensina isso. Ele diz, olha, todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Isso é sobre responsabilidade. Não é só sobre a ética do seu desejo, mas a responsabilidade que o seu desejo traz sobre si mesmo, inclusive. Mas é plena autonomia. Não é uma dependência, não é uma cópia, não é uma ausência de identidade. Porque se você religiosamente copia algo,
você perde a autonomia do mesmo jeito. A proposta ali é de uma transformação de vida através da transformação de mentalidade que traz o empoderamento pessoal e a ética do desejo. Muito bem. Diante disso tudo, nós queremos deixar para você alguns testemunhos sobre todo esse impacto que foi causado na vida dessas pessoas a partir da exposição desse tema e da Palavra de Deus na Clínica Jardim de Deus. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Marisa Ornelas, sou membro da Igreja Presbiteriana e eu estava buscando de Deus um avivamento e eu encontrei através das palestras da Clínica Jardim de Deus, e eu creio que nada acontece por acaso, porque a palavra de Deus diz: e eis que todos os dias são contados e determinados, enquanto não havia nenhum deles. E Deus tem um propósito em cada vida aqui. Grandes coisas o Senhor fez por mim, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Venham para a Clínica Jardim de Deus, receba mesmo a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Amém? Beijo no coração de vocês. Cheguei aqui na Clínica da Alma muito mal, muito triste, com vontade até de desistir. Mas Deus me mostrou tanto que Ele é presente, me quebrantou, me colocou num lugar que é meu, de herança, que eu sou filho. Estou chorando não de tristeza, é de felicidade. E daqui para frente vai ser tudo diferente. Deus transformou minha vida. Esse é um ano de renovo. Obrigado, Senhor. E se você viu esses testemunhos e se identificou, você percebe que você está deslocado, a Clínica Jardim de Deus é o lugar para você. São 3 dias de imersão para sarar a sua alma. Acesse o nosso site, procure saber a nossa agenda, e se você quer mais informações, você pode nos chamar também no WhatsApp, no número 319-7220-9899. E siga-nos nas redes sociais, @Clínica Jardim de Deus. Nós aguardamos você. Não é sobre como se encaixar, mas é sobre reencontrar. Realmente na Clínica Jardim de Deus você tem essa possibilidade aonde Deus vai abençoar você e trazer para você uma nova realidade. Esperamos ver você no próximo programa.